desculpa, tá todo mundo em casa, né? Não tem ninguém trabalhando. Todo mundo de folga hoje, graças a Deus. Ah, você tá trabalhando, Bruna? Eu estou trabalhando. Mesmo assim tá aqui. Glória a Deus por tua vida, viu? Amém. Wagner, bom dia. Tá trabalhando Tô também? trabalhando também. Não tô nada, tô dormindo. Ah, então tá bom. Vamos lá, então. Palavra de Deus em Jeremias, capítulo 8. Eu vou trabalhar hoje com duas versões da palavra de Deus, porque tem algumas palavras que trazem mais clareza, né? Então, eu vou trazer aqui algumas partes de uma versão NVI e outras partes na versão. Não sei o nome dessa versão aqui. Mas, enfim, vamos lá. A Bíblia fala assim, Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, os inimigos abrirão as sepulturas dos reis e dos oficiais de Judá, e os túmulos dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém. Espalharão os ossos no chão diante do sol, da lua e das estrelas. Os deuses que meu povo amou, serviu, seguiu, buscou e adorou. Seus ossos não serão recolhidos nem sepultados outra vez, mas ficarão espalhados no chão como um esterco. E o povo que sobreviver dessa nação perversa preferirá a morte a viver nos lugares para onde os enviarei. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Jeremias, diga ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai, não volta a se levantar? Quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta? Então, por que esse povo de Jerusalém continua no seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Escuto suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz: que coisa terrível eu fiz. Não! Todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar. Assim como a rolinha, a andorinha e o grou, todos voltam no tempo certo, a cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Como podem dizer somos sábios, pois temos a lei do Senhor? Se seus mestres a distorcem escrevendo mentiras, esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha de sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei suas esposas a outros e darei seus campos a estranhos. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem desse modo. São todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Certamente os consumirei, mas não haverá mais colheita de figos nem de uvas. Suas árvores frutíferas morrerão. Tudo que lhes dei em breve acabará. Eu, o Senhor, falei.
Então o povo dirá: por que devemos ficar parados esperando? Venham, vamos para as cidades fortificadas e morramos ali. Pois o Senhor, nosso Deus, decretou nossa destruição e nos deu um cálice de veneno para beber, pois pecamos contra o Senhor. Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Desde a terra de Dan ao norte, pode-se ouvir o bufar dos cavalos de guerra dos inimigos. O relinchar de seus garanhões faz a terra tremer. Vem para devorar a terra e tudo que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. Enviarei essas tropas inimigas entre vocês, serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas o morderão e vocês morrerão. Eu, o Senhor, falei. Minha tristeza não tem cura, meu coração está enfermo. Escutem o choro do meu povo. Pode-se ouvi-lo por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? Seu rei não está mais ali? Por que provocaram minha ira com ídolos esculpidos e seus inúteis deuses estrangeiros? Diz o Senhor. O povo se lamenta. A colheita chegou ao fim, o verão acabou e, no entanto, não estamos salvos. Sofro com a dor do meu povo. Lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade? Não há médico ali? Por que não há cura para as feridas do meu povo? Amém. Essa palavra de Jeremias 8, ali logo nos primeiros versículos, traz para nós a denúncia, né, a respeito de pecados, né, e aqui tem os nomes. Então, nós temos ali nos primeiros versos falando sobre a idolatria, sobre sacrifícios, pactos, derramamento de sangue, denúncia do nome dos ídolos. A palavra de Deus também fala que são sobre os níveis, né? A hierarquia. Então, está dizendo do governo dos habitantes de Jerusalém. Então, de posições do governo até os habitantes de Jerusalém. Ali nos primeiros versos, a palavra de Deus fala sobre os ídolos específicos aqui, né? Tá dando nome, então tá falando sol, né? Então tá dando nome, Deus Sol. Se você colocar ali na pesquisa, você vai ver Sol, Deus Sol, né? Que é o Deus Ra do Egito, o Deus Hélio, né? Que é o grego, Hipérion, né? Que é a cabeça de falcão, o disco solar na cabeça. Tá falando sobre o título, né? O Deus Sol, Apolo. Então são deuses do povo, né? Que colocaram naquela época. A lua, né? Deuses, estrelas. Então, ali sobre o sol, adoração ao sol, também temos, existem hoje, né? Estou trazendo para a nossa realidade de hoje, a adoração ainda existe, não foi só naquela época antes de Cristo. Existe hoje ainda, está tudo assim, não está mais mascarado, está escancarado mesmo, né? Então, esses deuses existem ali, por exemplo, cartas de Yu-Gi-Oh, né? Nós vemos muito sobre isso. Nós temos a referência ainda em 2 Reis, capítulo 23, verso 5, que diz assim: também haviam oferecido sacrifícios a Baal, Sol, Lua, constelações e a todos os astros dos céus. Numa outra versão diz planetas e a todo o exército dos céus. Então, aqui nós temos a referência
de constelações que são o quê? Estrelas. O que são isso, gente? Estrelas, as constelações. Astrologia. Astrologia, signos, horóscopos, influência na constelação. Atos, capítulo 7, verso 42, ainda traz outra referência falando de milícia celestial. Milícia celestial é o quê? É um batalhão de anjos com a função de servir a Deus. Fala sobre o deserto, né? Deserto, 40 anos. Então, a prova. Então, durante a prova, durante o tempo que passaram ali no deserto, os 40 anos, estavam buscando a outros deuses. Ao invés de estar buscando ao Senhor, aquele que está cuidando deles, estavam adorando a outros deuses. Também temos a referência nesses trechos, dando nome a espíritos imundos, a demônios. Então, ali fala também sobre Reifã, que é o quê? É o senhor do planeta Saturno, que é o símbolo de uma estrela. E ele representa o quê? Anda junto com quem? Com Moloque. Está falando da rejeição a Deus. Moloque o quê? Sacrifício de crianças, infidelidade a Deus. Então, só nesses primeiros versos, o 1 e o 2, o Senhor está trazendo, a Bíblia nos traz aqui a denúncia dos ídolos que eram cultuados naquela época, mas não era só naquela época. Hoje ainda se cometem a mesma idolatria, a mesma pontuação a esses ídolos. Quando está escrito no verso 2, ossos das sepulturas, então significa o quê? Que nem depois da morte eles vão poder repousar. Eles morreram sem arrependimento. São pessoas que vivem no engano, na idolatria, morrem no engano sem arrependimento, né? E os seus restos mortais, eles serão entregues, espalhados, usados como esterco. Quer dizer o quê? Podridão, a escória. Para quem eles adoraram? Os deuses que meu povo, olha só o que ele diz, amou, serviu, seguiu, buscou e adorou. Então não foi uma coisa assim aleatória do nada. É algo que foi intenso. Seus ossos não serão recolhidos, nem depois da morte. Os seus restos mortais vão descansar. Então a Bíblia está trazendo para nós a consequência desses pecados. É pior do que a morte. No verso 3 está escrito: escolherão antes a morte do que a vida, todos os que restarem. Então a Bíblia está trazendo o quê? Morte ou agonia em vida. Aqui nós temos a denúncia de alguns pecados, como, por exemplo, o aborto, né, que fala sobre o derramamento de sangue, porque quando se refere a Moloque, está dizendo de sacrifício de crianças. Sacrifício de crianças hoje, nos dias de hoje, é o aborto. Astrologia, quando fala sobre os deuses ali, né, os astros do céu, né, fala sobre o sol, a lua. Então, está falando sobre astrologia, horóscopo, métodos de adivinhação que trazem a rejeição a Deus. Nós temos a representação desses símbolos, é muito comum, em todo lugar a gente vê, são deuses hindus, né? Planetas, anjos, né? A pessoa que adora o anjo, a gente vê muito as pessoas falando anjo da guarda, peço para o anjo. A gente não fala com anjo, a gente fala com Deus. Quem dá ordem aos anjos é Deus. Os anjos estão para nos servir quando Deus ordena. Fala sobre sacrifícios pagãos, sobre pactos e sobre a idolatria. E aí nós temos a consequência, né? O que é a consequência? Dispersei, ou seja, espalhados, longe de Deus, sem descanso, agonia.
Sabe a pessoa que fala assim, meu Deus, eu não consigo descansar, não consigo ter paz, a minha vida está um turbilhão de coisas, né? Nós temos aqui dentro da palavra de Deus a denúncia do tipo de pecado que causa esse sintoma. No verso 4 diz, não existe perfeição, está falando, né, que não existe perfeição, mas existe o quê? A conscientização e o conserto. No verso 4. Na outra versão aqui, que eu falei que ia trabalhar com as duas versões, diz assim, diz-lhe mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar, quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar. Gente, isso não é óbvio? Quando a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente não fala, opa, isso aqui deu errado, deu ruim, né? A gente pega uma receita, vê que o negócio não está funcionando, a gente tenta corrigir. Quando a gente está indo para um lugar e a gente entra numa rua e a rua é sem saída, essa rua é sem saída, a gente engata ré no carro, a gente dá meia volta e procura o caminho certo. Isso é natural, né? Mas a Bíblia fala que o povo de Deus, que somos nós, o povo de Deus, não está falando que são os incrédulos, está falando do povo de Deus. É teimoso e fica insistindo no erro. Não quer voltar, não quer dar o braço a torcer. E a Bíblia fala sobre isso, porque nós não somos perfeitos. Nós vamos errar. Porque se está falando quando caem os homens, significa que caiu porque estava de pé. Se caiu porque estava de pé, é porque errou. Significa que não existe uma pessoa que vai ficar todos os dias da vida perfeito. A gente sempre vai ter nossas falhas, nossos pecados, né? Quer dizer, não são nossos, eles acontecem, né? E a gente tem que se arrepender, precisa voltar atrás, precisa retomar o caminho. Porque não existe a perfeição, mas existe a conscientização e o conserto. A gente pode voltar, a gente pode consertar nossos erros. No verso 5, na outra versão da palavra de Deus, diz assim: por quê? Pois este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Olha só, a palavra diz o quê? Se desvia apostatando continuamente. Então, aqui está falando apostatando, né? A gente aprendeu isso na escola. Gerúndio, verbo gerúndio, né? Está renunciando, está abandonando a fé, está quebrando os votos, está abandonando o seu posto sem autorização do superior. E está dizendo ainda mais, continuamente. Quer dizer, é um ciclo, né? Fica dando volta no mesmo lugar, é uma pessoa teimosa, persiste no engano. Ora, então veja como que está claro aqui. São pessoas que são servos de Deus, são filhos de Deus, que estão na igreja, são convertidos, estão, por causa do pecado, por causa da idolatria, estão tirando a autoridade de Deus, estão apostatando, estão renegando, estão renunciando à fé, estão colocando a fé em coisas ao invés do Criador, que é o nosso Pai. E quando está no verbo gerúndio, porque está fazendo como? Está um círculo. É uma pessoa que roda, roda e não sai do lugar. Parece até que está na rodinha do hamster. Sabe o hamster? Fica lá rodando, rodando, rodando e não sai do lugar. Quando a palavra fala no verso 6 ainda, eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa de sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo
que arremete com ímpeto na batalha. Deus escutou. Mas ele não só escutou, ele escutou e ouviu. Vocês sabem que tem uma diferença entre escutar e ouvir? Escutar, escutei, mas não ouviu porque não prestou atenção. Mas aqui a referência é Deus escutou e ouviu. Então, ele prestou muita atenção naquilo que foi feito, naquilo que foi dito. E o que Deus escutou? O que ele ouviu? Só bobagem, engano, mentira. São pessoas que ainda têm cinismo, cínico. O que eu fiz, meu Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não sei. Eu vivo na igreja todo dia, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa santa. Eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida. Eu não sei de onde que está vindo isso. Meu Deus, eu não sei. Sabe o cinismo? Como que a gente tem coragem de ter cinismo com Deus? A Bíblia fala sobre carreira, né? Então, aqui, numa versão está falando carreira e na outra versão está falando caminho do pecado. Isso significa que não foi um deslize, tá, gente? É uma constância, uma especialidade, a rotina constante, com muita segurança de si, com propósito específico. Então, quando fala de carreira, carreira, o que é, gente? A gente não começa a trabalhar num lugar, primeiro emprego, tá? Jovem aprendiz, primeiro emprego, primeiro mês de trabalho, já é uma carreira. É óbvio que não. A carreira só é estabelecida quando a pessoa se especializa naquilo, quando ela estuda, quando ela tem um tempo. Então, aí sim se torna uma carreira. Do contrário, ele é apenas um estudante, um aprendiz. Então, quando a Bíblia fala que é carreira, quando a palavra de Deus fala caminho do pecado, está dizendo que é uma coisa constante, não é uma coisa que aconteceu assim agora. Já existe há um tempo. E houve uma especialização naquilo. No verso. Aqui, verso 8. A Bíblia fala cavalo, batalha. Então, ele é o quê? Ele é treinado para constância. Quando fala no verso 7, criaturas irracionais são capazes de discernir sua limitação. Buscam a preservação da vida. Nós, filhos racionais, que sabemos pensar com inteligência, não enxergamos a correção do Senhor. Ao contrário, aceitamos que líderes, que mestres, modifiquem a palavra de Deus, modifiquem a verdade para alargar o caminho. Mestres que fecham os olhos para o pecado, com vista ali no resultado, no número, né? Se apegam ali não se prega mais a verdade, né? Camufla, né? No que venha como está e finge que não está vendo os sintomas, que são a correção de Deus. Porque tem medo de perder a pessoa, daí fica passando a mão na cabeça, fica falando, não, calma, vai melhorar, calma, continua. Tá negligenciando o cuidado, tá fingindo que não está vendo, ao invés de falar a verdade, distorce a verdade, distorce para deixar que a pessoa continue no pecado. No verso 7, lendo aqui, está escrito assim, até a cegonha no céu conhece as suas estações. Então, está falando sobre animais que eles estão conforme a natureza deles, eles estão num local, né, que eles entendem que eles precisam retornar, porque não tá legal, eles estão correndo risco de vida, eles precisam voltar, precisam estar no lugar de proteção, eles reconhecem as estações. E olha, eles são irracionais. Agora, nós que temos a capacidade
de pensar, de raciocinar, nós somos filhas, né, inteligentes, nós ficamos o quê? Dando murro em ponta de faca. Continuamos ali, não, eu vou continuar. Tá vendo que não tem saída, tá vendo que é uma rua sem saída, mas continua ali, continua batendo a cara na parede, continua persistindo ali. Tá vendo que o negócio não rompe, tá vendo que o negócio está errado, mas continua ali. Mas que coisa teimosa que a gente é, meu Deus do céu. Como que pode a gente tá vendo que o negócio vai dar ruim, tá vendo que é morte, tá vendo que o negócio não vai dar certo, a gente continua ali insistindo, em vez de voltar para os caminhos do Senhor, em vez de voltar. E aqui a gente não está falando desde o início, né? Fique bem claro, a gente não está falando de pessoas que são novas convertidas, que acabaram de conhecer o Evangelho. A palavra de Deus falou sobre carreira, então está falando de pessoas que são crentes já há tempo, que continuam ali errando, que não muda. E aqui temos ainda a denúncia dos que são responsáveis por nos ensinar. Os líderes, os sacerdotes, mestres, ao invés deles pregarem a palavra de Deus, ficam criando sermões de valorização humana, de idolatria, de supervalorização do ego. Não, você vai, você consegue, você vai. É claro que a gente precisa de incentivo em determinadas horas para a gente não desistir. Isso é legal, é claro que precisa. Mas eu estou dizendo que pessoas estão tirando o poder de Deus de trazer a restauração, o perdão do pecado, para colocar a responsabilidade no domínio, na mão dele, na mão da pessoa. Então, eu posso, eu não preciso de Deus. Eu consigo. Peraí, Deus, que eu vou te ensinar como se faz. Você está fazendo do jeito errado, eu tenho mais experiência nisso. Fica aqui um pouquinho esperando que eu vou te mostrar como se faz. Vai lá e mete a cara na parede. Então, a Bíblia nos fala a respeito de líderes, de mestres que estão distorcendo, estão modificando a palavra de Deus para pregar um evangelho falso, um evangelho que só camufla, que pensa no venha, venha, venha e fica assim e está tudo certo. Ninguém precisa se corrigir, ninguém precisa abandonar o pecado, continua adorando o sol, continua adorando a deuses, o pecado, continuem adorando, tá tudo certo. Depois você vem na igreja, pede perdão e tá tudo certo. Então estão se escondendo. A Priscila falou ontem, né? Eu queria ter comentado um pouco sobre isso. Falou um pouco a respeito disso no capítulo 7, né? Que a pessoa entra na igreja e diz assim: aqui eu estou num lugar de proteção. Então ela fica escondidinha ali, acha que ela está intocável. Só que quando ela sai da igreja, ela volta a fazer aquilo que abomina ao Senhor e começa a cobrar algo que foi prometido na hora do culto. Então, durante o culto, o Senhor prometeu para mim vida abundante, através do pastor, vida abundante, saúde, vida, né? Enfim, uma série de promessas. Daí a pessoa sai da igreja e começa e retorna aos pecados abomináveis ao Senhor e quer que Deus execute, cumpra aquilo que foi prometido dentro do pecado. Isso não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Porque o Senhor não abençoa o pecado. O Senhor abençoa ao pecador e não ao pecado.
Não podemos cobrar do Senhor algo que a gente está rejeitando. No verso 11, fala assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Olha aqui. Está passando a mão na cabeça, está falando, está fechando os olhos, está vendo que está errado, está vendo que a pessoa está em adultério, está vendo que a pessoa está matando, está roubando, está se prostituindo, e continua dizendo que está tudo em paz, está tudo certo. Desde que você continue vindo na igreja, continue trazendo seus dízimos, suas ofertas aqui, está tudo certo, pode continuar pecando. O que a palavra diz no verso 12? Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Aliás, nem sabem que coisa é essa vergonha. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Gente, a palavra de Deus é muito clara. É muito clara. Não precisa nem da gente pegar um dicionário e botar do lado, porque está nítido aqui. Causa, consequência. No verso 9, está falando sobre o pecado, né? Ali. O que é o pecado? A rejeição da verdade, sabedoria falsa. E está dando também a consequência desse pecado, que é o quê? A vergonha, o terror e a prisão. Ah, mas como que pode uma pessoa que é crente viver na prisão? Por causa do pecado. No verso 10, tem outra denúncia de pecado e consequência. Então, nós temos o pecado chamado ganância. Está escrito lá no verso 10, portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Então, está na palavra de Deus, o nome do pecado é ganância. E também está na palavra de Deus a consequência desse pecado. O que é? Está muito claro. Adultério, traição, separação do leito conjugal, perda financeira, perda de espaço. E também está dizendo quem são essas pessoas. Profetas, sacerdotes, ou seja, são líderes, são impostores, falsos. No verso 11 está escrito que eu acabei de ler, né? Cura superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. São pessoas que estão passando a mão na cabeça, que ficam de olho fechado, fica lambendo a ferida, né? Fica mascarando com falsidade. Sabe aqueles curativos que são superficial? Né? Para feridas que são mortais. Então, a Bíblia fala, curativos superficiais para feridas mortais. Ah, não é tão grave. Vai sarar com o tempo. Deixa o demônio, deixa o capetinho aí, deixa o demônio aí comendo, né, se alimentando das moscas, deixa o demônio das moscas aí se alimentar daquelas feridas, né? Permite que o seu liderado permaneça numa prisão dentro da igreja. Quando a Bíblia fala sobre ferida, está falando sobre o que atrai ferida, gente. A gente não precisa ficar fantasiando, é só ir para a lógica, a realidade. Uma ferida, imagina uma ferida que está aberta, que está podre. O que ela atrai? Atrai moscas? Qual é o demônio que se alimenta das moscas?
Baal, Moloque, que andam tudo junto. Então, o povo de Deus está com feridas e não recebem o curativo adequado. E daí alimentam a demônios. Por isso que a gente vê dentro da igreja pessoas que são crentes há tempos e possuídos por demônios. Porque tem feridas, tem comida para demônios ali. No verso 12, a palavra fala, ainda, né, no verso seguinte, então, serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa que é vergonha, nem sabem o que é isso. O que é esse negócio de vergonha? Fica nem rosa, sabe? Mas olha, quando a palavra fala, nesse trecho, a palavra traz outra denúncia de pecado e consequência. Qual que é o pecado denunciado aqui? Abominação, que é o quê? Repulsa, aversão, é uma conduta detestável, é repugnante. E está dando a sua consequência. Qual que é a consequência? Arruinados, massacrados, vergonha, uma vida sem frutos. Planta, mas não tem frutos. Então, a pessoa, quando chega a dizer que está com nojo, que não consegue fluir, né? Nós temos aqui o nome do pecado, que é a abominação. No verso 13, está dando seguimento. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira. A folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Uau! Então a palavra diz que houve o plantio, a semente foi plantada, a árvore cresceu, até chegou a dar frutos. Mas por causa do pecado, esses frutos vão ser devorados e haverá morte. E o Senhor já designou até quem passará sobre eles. Então é o castigo do Senhor. Não importa qual seja a fase que está. Se a pessoa ela está em pecado, ela nutre esses pecados, ela vive nesses pecados, o Senhor nos dá aqui uma sentença, né? Cresce, mas não alimenta ninguém. Todo presente de Deus morrerá, vai acabar. No verso 14 está dizendo, o povo dirá. Então, o reconhecimento vai vir de quem? Do povo. Então, eles vão assumir os seus erros. Vai chegar uma hora que o povo de Deus vai reconhecer, vai assumir os seus erros e suas consequências. Vai falar, não, agora eu estou vendo mesmo. É por isso que está acontecendo comigo. Porque eu errei. E daí, quando isso acontecer, o pessoal vai fazer o quê? Vai correr para cidades fortes, porque eles precisam de proteção. Eles precisam de proteção até para morrer. Então, vai vir o reconhecimento de que eles estavam sendo enganados. Ah, realmente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não tem como a pessoa permanecer na mentira. Toda mentira, um dia ela vai ser desvendada. Então, não vai permanecer. Quando acontecer da pessoa descobrir, entender que aquele que foi enganada, ela vai fugir, ela vai querer sair para um lugar de proteção. Porque elas vão perceber que as promessas, elas estão sendo contrárias à realidade. Não está acontecendo nada do que você disse. Você me diz coisas que está acontecendo tudo o contrário. No verso 15 diz assim, espera-se paz e nada há de bom. O tempo da cura e eis o terror. No verso 16 fala, né? Dá para sentir o medo, porque a terra treme, o coração treme. Então, quando a gente vê
a morte que está chegando, é natural que a gente quer fugir. Ninguém vai ficar ali parado, né, vendo que o negócio está desabando, ninguém vai ficar ali parado esperando as coisas. Né? A gente vai fugir, vai correr, vai falar, acabou, chega. E aí, para finalizar, do verso 18 ao 22, daí nós temos o quê? Temos o clamor por socorro. No verso 19 fala, clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Está falando do quê? Está falando da intercessão. Quando a gente reconhece a gravidade da dor que causou em Deus, reconhece a gravidade daquele pecado. Aqui nós falamos sobre idolatria, né? Sobre pactos, sobre derramamentos de sangue, sobre falsos ensinos, sobre modificar a palavra de Deus, colocar coisas aonde não existem, passar a mão na cabeça, ficar alimentando feridas. Quando a gente reconhece o tamanho da dor com verdade, né? Que isso causa no Senhor, quando a gente reconhece, mas a gente reconhecer não é só a gente pegar e falar assim, eu reconheço que eu fiz isso, 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 isso. Me perdoa, por favor. Amém. É claro que não, gente. Precisa ter tristeza, precisa ser de dentro, assim, ó. Precisa fluir com verdade. Quando a gente está triste, quando a gente reconhece, quando alguém morre, uma pessoa querida, a gente não fica assim, estátua. A gente se desmancha, a gente se joga, a gente chora. Então, todo reconhecimento de pecado, todo arrependimento precisa ter intensidade, precisa ser real, precisa ter sentimento, precisa ter choro, precisa ter luto de emoção. Eu errei mesmo, Senhor, o que eu fiz? Que cagada que eu fiz, Senhor, me perdoa. Precisa ter choro, precisa ter lamento. A Bíblia fala lamento. Lamento, eu sou tomado de tristeza. Então, é tomado de tristeza, precisa ser verdadeiro. Não é uma coisa falada superficialmente, da boca para fora, precisa ter realidade. Precisa ter sinceridade. Deus busca quem cure os doentes de verdade. Ele não está buscando pessoas que ficam lá só abraçando e falando assim, vai ficar tudo bem. Deus está buscando pessoas que falem a verdade. É claro que a gente não vai falar com ignorância, porque é um ser humano, é um filho de Deus amado, né, que está preso pelo pecado, porque foi enganado, então a gente precisa ter cuidado com as palavras. Mas o cuidado das palavras não significa mudar o sentido das coisas. Precisa falar a verdade, com amor, com mansidão e com autoridade, e tem que ser conforme a palavra de Deus diz. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer, é o que a Bíblia nos ensina. Quando a palavra diz remédio em Gileade, não tem remédio. Gente, será que não tem ninguém que possa dar o remédio para esse povo? Será que não tem remédio? Será que só tem band-aid? Será que a gente está tratando só o sintoma? Está dando só um antitérmico? Cadê o antibiótico? Cadê o bisturi para ir lá e arrancar o carnegão e arrancar fora aquilo ali que está apodrecendo? Cadê o médico? Só tem ali o primeiro socorro, só o soro na veia para tirar a dor. E o negócio continua. Cadê? Deus está nos colocando em posição, está nos convidando a se posicionar para levar cura verdadeira, para tratar a doença da sua raiz, para buscar a origem, para investigar, para trazer à luz o tipo do pecado e levar as pessoas ao arrependimento e à salvação, porque foi para isso que ele morreu na cruz,
para que a gente seja salvo, para que a gente tenha vida abundante aqui na terra. Ele não quer que a gente viva em prisões. Ele quer que a gente volte, que a gente reconheça nosso pecado e que a gente se posicione e cuide de outras pessoas para trazer elas ao amor do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós passamos bastante aqui, falei um pouquinho demais, me perdoem, mas nós vamos encerrar, todo mundo vai almoçar. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.